Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Durante toda a nossa vida, mas principalmente lá na infância, a gente ficou com muito medo de algumas lendas urbanas que a gente ouvia falar, né? Algumas delas a gente consegue até explicar a origem. Por exemplo, a lenda da faca dentro do fofão lá, aquilo lá nada mais era do que um suporte para a cabeça dele. Ou tem o tal do bebê diabo também, que foi inventado por um jornal brasileiro lá, sensacionalista lá em São Paulo. Mas algumas lendas ficaram realmente sem uma explicação aí. E ó, isso aí tranca. Então se prepara na cadeira aí que eu vou falar algumas delas e vai ser bem complicado se você tem medo, né? Então, vambora! O Brasil tem várias lendas de construções assombradas, né? Inclusive, se você ainda não viu o Nerd Doc sobre o edifício Joelma, rapaz, você tá perdendo tempo, hein? É o prédio que pegou fogo e tiveram várias histórias meio esquisitas por lá. Se eu fosse você, eu dava uma olhada, tá aqui no card de cima. Bom, mas o pessoal de São Paulo já deve ter ouvido muitas histórias sobre o castelinho da Rua Apa. Você conhece? O castelo foi palco de badalados eventos artísticos da família Guimarães Reis, mas em 1937, a proprietária e os 2 filhos foram encontrados mortos aqui. Um caso até hoje sem solução, mas que rendeu ao edifício fama de mal assombrado por décadas. Só que o que acontece? Muitos vizinhos, né, as pessoas lá que estão por perto ali, falam que esse lugar muitas vozes são ouvidas, né? E tudo isso por uma tragédia que aconteceu no final dos anos 30. Esse castelo começou a ser construído lá em 1912 pela família Reis, que era uma família muito tradicional e rica de São Paulo. A obra terminou em 1917 e foi feita com um arquiteto francês. Ficou uma casa muito chique, muito cara, muito rebuscada, né? Mas em meados de 1937, uma socialite mais idosa já, né, morava na casa e tinha 2 filhos. Um desses filhos era o mais louco das ideias, sabe? Ele comprava moto, a primeira moto de São Paulo foi ele que trouxe, foi um negócio assim. A família era muito rica, supostamente, né, porque ela até tinha um cinema que se chamava Cine Broadway. Mas só que teve um conflito lá, porque voltando da Europa, esse cara queria transformar o cinema em um lugar de patinação no gelo. Ainda bem que ele não fez isso, né, porque não ia dar certo de jeito nenhum. Se ainda fosse em Curitiba, né, mas em São Paulo... Bom, mas enfim. Mas o outro irmão que era o mais controlado, né? O que cuidava ali das finanças. E algumas pessoas diziam que essa família, mesmo aparentando ser muito rica, não tava bem das pernas assim com o dinheiro não, sabe? Até que chegou a fatídica noite em que tudo aconteceu. Os 3 aparecem mortos no castelinho. Todos baleados, mas sem uma explicação, sabe? A polícia chegou à conclusão que um dos irmãos deve ter matado a própria família e tirado a própria vida um tempo depois. Mas só que isso nunca foi muito conclusivo, foi cheio de controvérsias, né? Algumas conclusões depois, a polícia fala que tinha uma 4ª pessoa nessa cena, mas fato é que depois desse episódio a casa foi pro saco, ela ficou um lixo. E como não tinha mais herdeiro nenhum na família, né, essa casa passou pro governo. Ela foi invadida, destruída e recentemente ela foi reformada. Mas a verdade mesmo sobre o castelinho da Rua Apa ainda não apareceu. Agora, vamos falar de uma lenda urbana que é meio controversa, sabe por quê? Porque dá muito medo, mas o pessoal meio que duvida que seja possível, então é meio maluco. Tem algumas explicações lógicas, mas eu acho que vocês que vão ter que me ajudar com a opinião de vocês. A lenda assustou muita gente, porque é aquele esquema, sabe quando você sai à noite, você tá lá bonitão, né, fazendo um... A lenda diz, né, que quando as pessoas saem à noite pra balada, pro barzinho, isso tem muito tempo, então pode ser qualquer uma dessas coisas, vem um estranho ou uma estranha muito bonita e fala assim, não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café, né? E te oferecia uma bebida. É como se fosse uma pessoa muito bonita, viesse na sua direção e começava a dar umas cantadas, tipo assim, oi, tudo bem? Eu tenho um Super Nintendo com 15 cartuchos, né, em casa, você não queria lá dar uma passada lá e tal? Me dê, babá. Te dava uma bebidinha que apagava até um leão, né? Dava aquele boa noite Cinderela. Depois você acordava numa banheira de gelo com a cicatriz bem aqui, ó, na zona da felicidade aqui, onde ficaria teoricamente o seu rim com um bilhetinho assim, ó, ligue pra emergência. Essa lenda ficou muito popular, principalmente ali nos anos 90. E muitas pessoas começaram a se preocupar com isso. Até porque muitos filmes mostram isso. Tá, mas o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história? Uma coisa que realmente acontece é o tal do Boa Noite Cinderela. E sabe por que a lenda ou qualquer coisa fala que te entrega isso numa bebida? Porque o Boa Noite Cinderela é feito com uma substância alcalina. E sabe quando seu médico fala assim, ó, senhor Renato, o senhor não pode beber isso aí consumindo bebida alcoólica, que vai detonar com o seu remédio? Sabe por quê? Porque como dizia o Mussum, o mé, ele pode tanto cortar o efeito desse remédio como potencializar esse remédio. E esse é o caso aí do Boa Noite Cinderela, que ele fica a mais. E a pessoa fica indefesa e tem até perda de memória. Tá, mas vamos pra parte do rim. É possível?
Não. Você pode acordar bem saudável depois de uma cirurgia desse porte? Não tem jeito, né? Tem uns especialistas que falam que são necessários para esse procedimento aí de 4 a 6 horas para tirar um rim e mais ou menos umas 4 pessoas. Tipo assim, se você tá na banheira de gelo, não ia te impedir de encontrar e apertar a mão do papai do céu não, sabe? Tipo, não tem jeito. Você vai morrer antes do carnaval. Mas uma coisa interessante é uma possível origem dessa lenda que tá em todo mundo. Teoricamente, as pessoas pegaram esse rim para vender no mercado, certo? Em todos os lugares do mundo isso é proibido, mas, por exemplo, na Índia não é proibido. As pessoas podem dar preço e vender os seus órgãos desde 1994. Mas só que tem uma possível origem para essa lenda aí, que é uma história que ganhou repercussão mundial. Porque olha só, em 1989, um cara da Turquia foi para Londres e disse que tomou uma anestesia no médico lá e que ele acordou sem um rim. Mas o médico falou que ele ia ser bem recompensado por isso. Então fala, vocês roubaram meu rim, cadê o meu rim? Mas não foi bem assim. Que anos depois veio a verdade. O cara tinha aceitado vender o rim, mas achou o dinheiro pouco. Inventou essa história. Ou seja, o que ele fez? Ele estragou o rolezinho de todo mundo pra sempre. Mas se um estranho vier te oferecer bebida aí, é parcimônia. Cuidado, porque o Boa Noite Cinderela realmente existe. Mas agora, vamos começar a falar de coisa estranha assim, real oficial. E aconteceu lá em Manaus, porque você conhece o caso dos irmãos Aragão? Tem uma história de uma criança que, morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu. Na verdade foi até isso mesmo, né? Que em 18 de junho de 2005, uma coisa muito estranha aconteceu. Parecia um crime meio sem explicação, sabe? Que a gente só vê nos filmes. Olha só, os irmãos Reinaldo e Roberval foram encontrados sem vida depois de algum tempo desaparecidos. Um deles foi encontrado com os braços e pernas abertos em formato de cruz e com o crânio de um cachorro perto dele. O outro parece que ele tinha sido enforcado, ele parecia meio cianótico, sabe? Sem ar. E a irmã deles foi achada na mata sem roupa e vagando como se tivesse passado por uma situação, vamos dizer assim, um pouco ruim, né? Bom, se ouvindo a história aí, parece um crime meio estranho, né? Mas não tem explicação. Porque você pode pensar várias coisas. Será que eles foram atacados por alguém? Ou se eles foram sequestrados e levados pra lá? A dúvida ficou até 2008, né? Quando uma carta escrita por um dos irmãos narrando o passo a passo apareceu. E eu vou fazer o seguinte, a carta é gigantesca, eu vou resumir pra vocês a história, mas eu recomendo fortemente que depois vocês deem uma lida nela inteira aí, porque a história é bem interessante e daria um filme sensacional. O Roberval conta nessa história que ele e os irmãos dele iam mudar o jeito que as pessoas viam o universo, as coisas assim. Eles estavam pensando em fazer uma coisa grande. Eles estavam à noite, né, indo para um lugar específico depois de estudar bastante. Chegando nesse lugar, ele fala de uma entidade que eles acabaram conhecendo e que iriam invocar esse danado, esse bicho, que se chamava Rotenbrak. Eu não ia mexer com isso, mas nem se me pagasse todo o dinheiro do mundo. Mas vamos continuar. Primeiro, né, eles iam, é tipo a receita de bolo. Primeiro eles iam invocar um djinn, que você deve saber que é tipo um gênio, assim, para depois invocar esse bichano. Aí eles pegaram vários ingredientes, né, fizeram vários círculos protetores, mas no final das contas, o irmão dele incorporou esse negócio. Quando isso aconteceu, esse tal do Rotenbach, né, começou a contar como é que era o inferno, que as pessoas não sofriam no inferno, que os demônios eram muito mais inteligentes que todo mundo, aquelas coisas, né, aquele papo de demônio. E depois de um tempo ele dá a entender que tinha que tirar a vida do próprio irmão dele e que a irmã dele sumiu e que ele tava lá esperando, né, que com todas as forças que tudo desse certo. Eu simplifiquei a história porque ela é muito longa e muito pesada. Depois, se você quiser, você dá uma olhada nisso, eu vou deixar o link na descrição. Foi uma história sem explicação que dificilmente a gente vai conseguir saber se realmente aconteceu, né? Agora, esse foi um crime sem explicação e fica na mão de vocês acreditar ou não. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Agora, vamos de clássico, né? Porque clássico a gente sempre gosta. Se você foi criança, adolescente ou adulto nos anos 90, com certeza você ouviu várias histórias sobre animais sobrenaturais, né? Em um determinado ponto ali, as emissoras de televisão sempre tinham uma matéria em comum, que são: animais atacados têm marcas no pescoço. Será o chupacabra? O que está acontecendo? Vampiros atacam? E sempre caía na conta do tal do chupacabra. Aqui no Brasil, meu filho, ele espalhou um medo danado. Ele era o tipo de um bicho que atacava os animais durante a noite com uma mordida no pescoço.
pescoço e sugava todo o sangue delas. A gente já ouviu essa lenda aí umas 700 milhões de vezes. Mas olha só que interessante, que tem uma matéria no site da BBC, mostrou uma investigação sobre a criatura que talvez possa dar uma ideia do que é o danado do chupacabra, ou se esse existe ou não, o que acontece. Tudo isso começou lá em Porto Rico nos anos 90, quando uma mulher disse que tinha visto uma criatura meio escamosa, sabe? Com uns espinhos grandes nas costas, assim, e que tava atacando os animais. Depois de que ela falou isso aí, meu filho, começou a espalhar pra tudo quanto é lado, né? América Central, América do Sul e no Sul nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, isso aí começou a espalhar muito rápido por causa do programa do Gugu, que fez um mistério de 3 programas, né? Pra depois descobrir que aquele crânio lá que ele ficava mostrando, meu Deus, o que é isso aqui? Será que é o bicho? Vamos pra trás do caminhão mostrar. Era só um crânio de uma arraia. Professor, que animal é este e como o senhor pode contestar o que nós mostramos no programa do Gugu no domingo passado? Bom, isso daqui é uma raia, um peixe comum nos nossos litorais. Mas nos anos 2000, a descrição do chupacabra começou a dar uma mudada. Que o pessoal começou a descrever ele mais como um cachorro de olho azul, sabe? E o problema é que alguns corpos desse bicho começou a aparecerem lá. Segundo a BBC, o DNA desses bichos era, na maioria, assim, uns coiotes. E eles apareciam todos pelados, sem pelo, assim, por causa de sarna. Tudo bem, até aí a gente até, né, entende mais ou menos, mas uma das explicações do investigador para a origem da lenda é que naquela época estreou o filme A Experiência, aquele filme bem classicão, né? Bem Sessão da Tarde. Pois é, segundo ele, a explicação é de uma mente fértil da senhora que tinha visto o filme. E eu, assim, eu não compro essa ideia nem a pau. Pode até não ser uma criatura e tal, mas não acho que seja uma super explicação, tipo assim, ah, a moça viu o filme. Aí ela confundiu, um bicho que tava chupando o sangue do negócio ali, né? Não acho que seja assim. Outra coisa que eles falam na reportagem é que o chupacabra é o primeiro mito da internet. Que se ele fosse encontrado em 1985, por exemplo, ele não ia ser uma coisa tão famosa assim. Ele só esqueceu de um pequeno detalhe, na minha opinião, né? Que é um negócio que país rico sempre adora falar, né? Mas olha só, a gente aqui não tinha computador, muito menos internet lá no início dos anos 90. Você tinha? Eu não tinha não, porque o meu primeiro computador, se eu não me engano, foi lá em 2002, 2003, que era um Cassette 700. Nossa senhora, era top de linha. Aí você pensa, a América do Sul e a América Central com certeza passaram pelo mesmo desenvolvimento, né? Ou coisa até pior. Então assim, eu não acho que seja uma resposta absoluta por esse caso, né? Que o negócio se espalhou pela internet. Mas é claro que você pode me dizer o que você acha nos comentários do vídeo. Bom, mas eu acho que esse vídeo aqui, se vocês gostarem, ele bater uns 35 mil likes aqui, dá pra gente fazer uma parte 2, hein? O que vocês acham? Isso é show de bola, né? Tem várias outras lendas de vários lugares do país que eu acho que não tem explicação ainda não, a gente podia falar. E não esquece, tem mais vídeo pra você assistir aqui, ó. Você já viu o da última semana? Porque esse aqui foi bom também, se fosse você eu clicava lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!